Olá pessoal, eu sou o professor Bruno e hoje a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Cara, isso é muito importante para o vestibular, vocês têm que sacar disso para vocês conseguirem fazer uma boa prova, valeu? Então o que acontece? O que são esses ciclos biogeoquímicos? É quando, imagina assim, um ser vivo, tá? Ele está lá caminhando, ele vai e morre. Então, o seu corpo ele vai ser degradado, ou seja, vai ser decomposto. Essa decomposição vai fazer com que libere os átomos do seu corpo para o meio ambiente. Então você tem uma relação aqui. O organismo morreu e o seu corpo foi decomposto e essa decomposição liberou os átomos do seu corpo para o ambiente, certo? Beleza. Então o que acontece? A gente vê que esses átomos eles estão circulando em uma esfera biológica para uma esfera geoquímica, né? Biológica, o corpo do organismo, e geoquímica, que a gente está se referindo aqui, seria a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera. Então são esses ambientes em que esses átomos vão estar impregnados. Então a gente vê que esse ciclo ele está utilizando a parte biótica e a parte abiótica do ambiente. Beleza? Então, pessoal, vamos começar com o ciclo da água. O que acontece? Nós temos aqui a molécula da água. Essa molécula da água é composta pelo oxigênio e hidrogênio. Elas conseguem estabelecer ligações entre elas, formando uma substância muito importante para a gente, que é a água no estado líquido. Tá? Por quê? A água no estado líquido ela pode desenvolver processos metabólicos nos corpos dos animais, como a gente está vendo aqui nessa imagem, que é a hidrólise. Tá? O que é isso? A utilização da água para quebrar macromoléculas. Tá? Nesse caso aqui é um disacarídeo. Esse disacarídeo ele pode ser quebrado liberando duas moléculas. Percebe aqui, ó, essa sacarose, tá? Sofre hidrólise e libera duas moléculas glicídicas, uma glicose e uma frutose. Tá? Então elas vão ter ali a sua relação com o corpo do indivíduo. Repara aqui só que um hidrogênio da água fica ligado ao oxigênio de uma molécula de glicose. E a hidroxila ela se liga a outra parte da molécula da frutose. Ou seja, essa hidrólise nada mais é do que a ligação de átomos da molécula de água a moléculas da sacarose. Aí você consegue quebrar e dividir em duas partes. Beleza? Então vamos lá para esse ciclo da água aqui. Nós vamos separar o ciclo da água em pequeno ciclo e grande ciclo. Vamos começar aqui pelo pequeno ciclo, tá? É o mais simples. Então, esse pequeno ciclo aqui, ele vai ter a evaporação da água, onde que podem formar as nuvens. E quando ocorre o resfriamento, vai haver a condensação, formando essa chuva, retornando para esse corpo d'água. Nesse caso aqui é o mar. Já no caso do grande ciclo, né, da água, o que vai acontecer? Os animais eles entram em cena. Esses animais ou qualquer outro ser vivo como plantas, eles podem o quê? Transpirar, podem liberar água no estado de vapor para a atmosfera. E também haver a respiração desses seres vivos, formando também água. E essa água ela pode ser encaminhada para a atmosfera. Mas os animais também fazem xixi, né? E esse xixi no ambiente ele pode evaporar indo para as nuvens, para a atmosfera. Quando há a formação de nuvens, ocorre a condensação,
formando chuva e ele retorna ao ambiente. Beleza? Ocorre também aqui a infiltração de água no solo. Essa água no solo, ela pode percorrer até mesmo os oceanos, rios e lagos, compondo esses corpos hídricos. Beleza? Então aí nós temos também algo importante para a gente falar, que é o desequilíbrio. Mas antes de falar do desequilíbrio do ciclo da água, eu queria falar uma outra coisa, que essa água ela é importante para matéria-prima para fotossíntese. Sem essa água a gente não tem condições de ter a fotossíntese. Se você não tem a fotossíntese, você não tem como possibilitar a sobrevivência dos animais no planeta Terra. Beleza? Então vamos voltar aqui para esse desequilíbrio da água. Nós desmatamos muitas áreas, e quando a gente desmata muitas áreas, essas áreas elas ficam desprotegidas. Desprotegidas de quem? Da própria chuva, cara. A chuva ela vai carregar substâncias nutritivas, né, nutrientes desse solo, e levar até rios e lagos. E aí essa região ela vai perder todos os seus nutrientes. Vamos dizer todo. Porém, vai perder uma grande quantidade, dificultando que esses seres vivos, no caso das plantas, elas restabeleçam essa área aqui. Entendeu? Então lembra da sucessão ecológica e tudo mais? Se você não tiver os nutrientes, a sucessão ecológica fica muito mais difícil ocorrer. Vai ter que ocorrer uma sucessão primária, caso tenha ausência de total nutrientes, total semente. Tá? Então você vai ter que ter uma demora muito maior para restabelecer a vegetação. Tá? E em cidades é problemático também, que a gente coloca asfalto, a gente coloca concreto em todas as áreas e diminui a captação dessa água pelo solo. Esse solo ele fica aí retendo bastante água e acaba fazendo com que ocorra alagamentos. Como a gente já viu aí nos noticiários da vida, quando chove no Rio de Janeiro tem muita enchente. Problemas de enchente em cidade. Você pode ter a formação, na realidade não é a informação, mas a transmissão para as pessoas de doenças provocadas por urinas de rato. Cara, o rato faz xixi. Fez xixi, caiu no esgoto, essa água de esgoto está aqui banhando o pé dessas pessoas. E pode estar com uma bactéria que pode causar a leptospirose. Ou até mesmo bactérias como cólera. Então isso pode fazer com que a população adoeça, devido a essa impermeabilização do solo. Tá? E também um grande problema no ciclo da água é a irrigação dessas plantações aqui. Ó. Se você utiliza muita água, você está retirando de algum lugar. E essa água que está sendo captada aqui, as plantas vão capturar e muitas dessas águas vão carregar, tá, agrotóxicos para rios e lagos. E aí sim a gente vai ter uma ação de toxinas em rios, fazendo com que peixes possam morrer. E aí também essa irrigação ela pode retirar água subterrânea, fazendo até mesmo com que o nível, tá, do mar aumente. E se aumenta a água salina que a gente não bebe e diminui a água que a gente possa beber, tá? A nossa água potável. Então, nós falamos sobre o ciclo da água. É bom vocês pegar essas partes que são mais essas degradações, porque isso normalmente cai nos vestibulares. E já o ciclo do carbono é o que? É como que o carbono se comporta na natureza. Então nós vimos no ciclo da água que a água ela
está presente nos seres vivos, está presente na natureza e está também circulando na atmosfera, né? E agora não vai ser diferente no ciclo do carbono. Exemplo, vamos começar aqui pelo gás carbônico atmosférico. A planta absorve esse gás carbônico através das fotossíntese e vai agregar a sua massa. Agregando a sua massa, ela pode fazer, nem agregando a sua massa, antes disso ela pode fazer a fotossíntese, produz compostos que podem agregar a sua massa corporal, tá? E essa fotossíntese produzindo glicose, ela pode produzir aí energia para o próprio corpo através da respiração celular. Quando ela faz respiração celular, libera CO2 para a atmosfera novamente. Opa, o gás carbônico que foi absorvido agora está sendo devolvido para a atmosfera. Os animais, eles podem adquirir carbono se alimentando primeiramente dos seres fotossintetizantes. Eles absorvem, aí esses herbívoros aqui vão assimilar o carbono ao seu corpo. Através de quê? Através da glicose. E essa glicose ela vai sofrer respiração por esses animais para eles sobreviverem e vai liberar gás carbônico para a atmosfera. Tranquilo. Mas nem toda a matéria ela vai ser assimilada ao corpo dos animais. E aí pode ser aqui liberada através de fezes. Essas fezes vão ser decompostas por micro-organismos. Até mesmo o animal morreu, esse animal vai ser decomposto pelo micro-organismo. A planta morreu, perdeu galhos e folhas, vai ser decomposto por esses micro-organismos. Esses micro-organismos vão devolver para a atmosfera uma parte desse gás carbônico. Tranquilo, né? Retomando aqui então. Gás carbônico assimilado pelas plantas. Os animais absorvem carbono através de sua alimentação. Tá? Eles morrem, defecam, e aí os micro-organismos vão degradar essa matéria orgânica, devolvendo o gás carbônico para a atmosfera. Beleza. Né? Então, substâncias orgânicas que vão ter esse carbono, lipídios, proteínas, glicídios. Tá? Então, agora a gente vai falar sobre o desequilíbrio do carbono, tá? Desequilíbrio do ciclo do carbono. A gente sabe que nós temos combustíveis fósseis, e esses combustíveis fósseis estavam há muito tempo guardados, podendo estar embaixo da terra, e a gente captura esses combustíveis fósseis transformando em petróleo, gás natural, o carvão mineral, tá? Então eles vão liberar o carbono que estava armazenado quando eles forem ser utilizados através de sua queima. Tá? Então todo esse combustível fóssil ele vai ter energia que foi capturada pela fotossíntese lá atrás, cara. Tá? Então a parte no caso desse combustível fóssil, vai ter essa energia capturada pelos fósseis. Tá? Desculpa, pelos animais que fossilizaram. Ok? Que formaram assim ao longo do tempo o combustível fóssil. Então o que acontece? Quando ocorre essa poluição atmosférica ocasionada por carros, fábricas, ocorre assim a liberação de uma grande quantidade de gás carbônico. E aí a gente vai ter o aquecimento do planeta Terra, ou seja, o aumento, porque o aquecimento do planeta Terra, ele existe, e ele é normal, por causa do efeito estufa. Né? Repara só nesse gráfico aqui, nessa imagem, o que acontece? A energia solar ela vai incidir no planeta Terra, nós vamos ter aqui camadas de gases, essas camadas de gases vão permitir que uma parte dessa radiação solar saia e vá para o espaço. E a outra, uma grande parte, fique no planeta Terra. O aumento dessa retenção de energia luminosa, esse calor, tá? Essa radiação solar, vai fazer que tenha o aquecimento global, desregulando assim
o nosso amigo, né, efeito estufa. Tá? Então, quais são os gases que podem ocasionar isso? Vapor d'água, metano, monóxido de carbono e ozônio troposférico, que ele está na troposfera. Vai reter uma grande quantidade de gás do efeito estufa. Tá? E também a gente não pode deixar de falar sobre a queimada das vegetações, que elas vão liberar uma grande quantidade de carbono. E aí, lembra desse ciclo aqui? Desculpe. Lembra desse ciclo aqui da decomposição das plantas, da matéria orgânica? Essa decomposição vai fazer com que o gás carbônico retorne à atmosfera, aumentando assim a temperatura do planeta. E aí a gente vê o seguinte: esse ciclo do carbono ele está associado ao ciclo da água, cara. Quando você aumenta a temperatura do planeta, você aumenta sim a evaporação dessa água. E aí você começa a desregular não só esse ciclo, você começa a desregular outros ciclos. Até mesmo alguns outros ciclos, como o ciclo do nitrogênio, que a gente vai ver mais à frente. Tá bem? E aqui eu queria só evidenciar para vocês uma coisa. Nós temos o sumidouro do Atlântico Norte, que fica entre a Groenlândia e a Europa. O que vai acontecer aqui? Esse sumidouro do Atlântico Norte, ele possui águas muito salinas. Tá? Águas muito salinas. Então elas são mais densas. Tá? O que vai acontecer? Essa água vai fazer com que a água rica em CO2, que é a parte superficial dessa região, ela seja levada para o fundo, e aí há uma troca de água. A água rica em CO2 desce e sobe a água rica desprovida de CO2. Então há essa troca. Tá bom? Isso é bom. Tá? Isso é muito bom. Então essa área aqui favorece para a captura do CO2. Porém, não é suficiente atualmente. Então, pessoal, vamos continuar aqui com o ciclo do nitrogênio. Tá? Então, vem trazendo aqui para vocês um ciclo muito importante, cai muito nos vestibulares, porque é bem mais complexo do que os outros anteriores. Tá? Então, o nitrogênio ele está composto nas proteínas e no ácido nucleico. A gente pode ver no RNA e também no DNA. Beleza? Então, você já começa a ver a importância deles. Proteína tem uma função importantíssima, estrutural, enzimática. E o ácido nucleico, poxa, é o nosso material genético. Então não dá para desvalorizar esse ciclo biogeoquímico. Valeu? A gente já sabe que o maior reservatório de nitrogênio é a atmosfera. Tá? É essa atmosfera. Até mesmo que os animais não conseguem capturar esse elemento químico através de sua respiração. Então nós precisamos assimilar através da alimentação. Beleza? Então vamos ver aqui com calma esse processo de ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Galera, é o seguinte, vamos começar novamente pelo nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico ele vai ser fixado, tá, por micro-organismos. Tá? No caso de plantas chamadas leguminosas, são plantas que possuem legumes, tipo soja, feijão. Tá? Elas são plantas leguminosas. Elas vão ter bactérias instalada nas suas raízes que vão formar o que a gente chama de uma relação mutualística, ou seja, ela possibilita que a planta capture nitrogênio através dessa bactéria. A bactéria captura o nitrogênio atmosférico e
vai alterar a sua forma, né, de apresentar para a planta captura e a planta dá nutrientes e proteção para essa bactéria. Beleza? A gente vai chamar isso de um rizóbio. Então, quando se falar em rizóbio, tá? Então, pessoal, esse rizóbio ele é nada mais do que as bactérias que vão estar realizando essa relação ecológica mutualística, beleza? Existem outras bactérias também no solo, que a gente vai chamar de bactérias fixadoras de nitrogênio, que estão presentes no solo, tá? Elas vão capturar esse nitrogênio, vai ser produzida energia e em seguida amônia, NO3. Esse NO3 fica no solo. Tá? Este NO3 ele vai ser também trabalhado por bactérias chamadas nitrossomonas. Essas bactérias nitrossomonas elas vão oxidar a amônia, tá? E vão transformar em nitrito. Tranquilo? Então esse processo que está sendo ocasionado aqui é um processo chamado nitrificação. Mas esse processo de nitrificação ainda não terminou. Tá? Então nós temos aqui uma primeira bactéria, nitrossomonas. Cara, tem que decorar isso. Não tem como não. Tá? Que vai oxidar a amônia e vai transformar em nitrito. E já a bactéria Nitrobacter vai pegar o nitrito e vai transformar em nitrato. Tranquilo até aqui, né? Então o que vai acontecer, galera? O que a gente vai visualizar aqui? Esse nitrito ele vai ser uma substância química, desculpa, nitrito não, nitrato vai ser uma substância química que as plantas vão conseguir capturar, tá? Então elas capturam esse nitrato e vão assimilar a sua massa corporal. Tranquilo. Os herbívoros vão se alimentar dessa planta e vão adquirir o nitrito. Desculpa, o nitrato, né? Que na realidade não adquire o nitrato de sua forma que bruta, vai adquirir em forma de quê? De proteínas, que lá tem os nossos nitrogênios que vão compor o nosso corpo. As plantas e os animais morrem, né? Eles vão morrer. E os decompositores vão transformar as substâncias nitrogenadas, como proteínas, ácidos nucleicos, em amônia. Tranquilo, né? E aí o que vai acontecer? Existem bactérias desnitrificantes que vão destruir, ou seja, elas vão metabolizar o nitrato, tá? Que isso vai gerar energia para essa bactéria e ela vai liberar aqui o nitrogênio para a atmosfera, que é um processo chamado desnitrificação. Então, recapitulando, bactéria fixa o nitrogênio da atmosfera, que a gente vai chamar de bactérias fixadoras. Elas vão transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. Essa amônia ela pode ser utilizada pelas bactérias nitrossomonas, que gera energia para ela, transformando em nitrito. Esse nitrito vai ser utilizado pela bactéria Nitrobacter e transforma em nitrato. Esse processo todo aqui, ó, de formação de nitrito e nitrato, a gente chama de nitrificação. Tá? E o processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera é a desnitrificação. Então nós temos três processos: fixação de nitrogênio, nitrificação e desnitrificação. Tranquilo? Então o que acontece? Esse nitrito ele é tóxico para algumas plantas. Então ele tem que ser oxidado.
já que o nitrato é a sua forma em que pode ser assimilado pelas plantas. Tá? E a gente tem aqui mais uma coisinha para a gente falar, que é sobre a adubação verde. A adubação verde, ela tem alguns tipos. O que é adubação verde, né? É quando a gente plantar algo, a gente vai exaurir. Veja esse ciclo aqui. As plantas vão capturar os compostos nitrogenados, então você vai diminuir esses compostos nitrogenados do ambiente. Se você tiver uma grande plantação, tá? Por exemplo, cana-de-açúcar, você vai diminuir ainda mais esses compostos nitrogenados. Então há necessidade de você plantar uma leguminosa, tá? Uma leguminosa para você devolver os compostos nitrogenados para o solo, né? Então nós temos aqui, ó, amônia, nitrito, nitrato são compostos nitrogenados também. Mas só que como é uma plantação consorciada, nesse caso aqui, você vai plantar uma leguminosa, soja, ervilha e feijão, ou feijão, mais uma não leguminosa, uma planta qualquer, no mesmo local. Tá? E já uma rotação de cultura, que isso aqui cai bastante nos vestibulares, é quando você planta alternadamente uma leguminosa e uma não leguminosa. Então você vai repor os nutrientes no solo. Então a gente vai chamar de uma adubação verde, porque a gente não vai usar adubo químico no solo. E um grande desequilíbrio desse ciclo é esse desflorestamento, que a gente vai chamando também de desmatamento. O que vai acontecer? Quando você retira essa camada verde do solo, ele está desprotegido, esse nitrato que estava restando aqui pode ser lixiviado. Beleza, né? E está sempre associado com o ciclo da água, olha só. E também ele pode ser liberado na sua forma gasosa, nitrogênio, N2, por essas pseudomonas, que são bactérias. Então elas vão causar desnitrificação. Então você vai deixar esse solo cada vez mais pobre. Tá? E isso também pode causar uma poluição de rios. Por exemplo, se você joga aqui numa plantação adubo, que é composto por material nitrogenado, ele pode chegar nessa água e pode assim ocorrer um processo de eutrofização. É igual que aconteceu, né, que está acontecendo no Golfo do México. Nós temos aqui os Estados Unidos e o México. Essa região aqui é chamada de Golfo do México. Tá? Essa pequena regiãozinha aqui é chamada de Zona Morta do Golfo do México. Por quê? Ocorreu uma entrada muito grande de fertilizantes, né, que são compostos nitrogenados, e ocorreu aqui uma eutrofização, ocorreu uma proliferação de micro-organismos, diminuição do oxigênio e mortandade de peixes. Então isso aí está acontecendo à torta e direito nessa região, provocando ainda mais a diminuição da biodiversidade dessa área. Tá? É bom vocês ficarem atentos a isso. E também a agricultura, né, pecuária, quando ela aumenta esses fertilizantes, essas substâncias nitrogenadas aqui no Brasil, também pode causar essa eutrofização e matando diversos peixes. Tá? Mas, não diferente, a gente pode perceber que ocorre na combustão. Na combustão, nos combustíveis fósseis, você vai ter a liberação de óxido de nitrogênio, que ele pode ser convertido a ácido nítrico, quando ele se mistura com a água, e pode acidificar os ambientes marinhos, causando a morte de vários peixes. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Bons estudos, tá? Mas leiam bastante, que videoaula não vai substituir a leitura dos seus livros, hein? Valeu!